que me parece muito interessante, muito focado no apoio e na valorização das pessoas que estão na primeira linha desta fase que atravessamos, de pandemia e os nossos defensores nesta guerra que vivemos. Mas isto é para amanhã e penso que vai ser de facto uma grande partilha e uma grande experiência. Hoje vamos nos focar neste desafio que eu lancei ao Pedro Dias da Silva e que aceitou prontamente, em trazer-nos aqui aquilo que é a experiência, a vida, o dia-a-dia de alguém que trabalha num dos grandes nomes da indústria e da tecnologia de há décadas. É uma empresa já com um histórico muito grande e que se mantém na linha da frente, e que o Pedro vai fazer o favor de nos contar um bocadinho do que é o seu dia-a-dia e como é que isto é vivido numa empresa tão grande como a IBM. Pedro, vou-te passar a palavra e muito obrigado pela tua presença. Nós o que é que costumamos fazer? Os nossos convidados apresentam-se, apresentam a empresa, apresentam aquilo que nos trazem para partilhar connosco, o seu conhecimento, a sua experiência. Normalmente, quer os alunos necessariamente terão dúvidas e perguntas que te vão pôr, e abrimos sempre a possibilidade das pessoas que estão a assistir, nomeadamente via Facebook, se quiserem fazer perguntas, se quiserem ter algum comentário, eu depois vou trazendo para dentro da sala de aula essas perguntas e vamos partilhando isto. Ok, Pedro? The floor is yours, como dizíamos há umas décadas atrás, e força nisso, está bem? Muito bem. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Mas queria começar por agradecer o convite ao João Bugalho, que foi quem me endereçou o convite, mas também ao Instituto Piaget. É de facto uma honra para nós estar hoje aqui presentes, partilhar um bocadinho também a minha experiência individual, mas que também se estenda àquilo que é a experiência dos meus colegas. Eu antes de começar, e não querendo aqui estragar um bocadinho a agenda que o João partilhou, e eu já conheço o João há 17 anos, e queria contar uma história que nós vivemos juntos aqui há uns talvez 15 anos atrás. Oh Pedro, peraí. Eu não sei o que é que vais contar. Isso não passou pelo teste. Vai, vê lá. E então esta história, eu tal como o João, alguns se calhar conhecem, outros nem tanto, mas participámos numa associação internacional que se chama IASEC, e eu há cerca de 15 anos atrás estava a candidatar-me a ser presidente nacional dessa associação. E então estávamos num processo de eleições em que havia eu como candidato e outra pessoa. E enfim, o processo desenrolou-se. No final eu acabei por ganhar as eleições, e o João foi uma das pessoas que me tentou explicar, porque eu confesso que na altura, jovem, não tinha propriamente esta visão, mas do quão fundamental as pessoas são numa organização e como as organizações dependem totalmente das pessoas. E convenceu-me a eu convidar a pessoa com quem eu tinha concorrido diretamente a integrar a minha equipa nesse mesmo ano, algo que eu fiz de imediato, nesse mesmo dia, e a pessoa acabou por aceitar, porque no fim do dia as organizações e as equipas fazem-se de pessoas, e portanto eu hoje venho aqui falar de como gerir, motivar e ter devidamente envolvidas equipas de alta performance, mas tudo isto se centra nas pessoas, nas suas motivações, nas suas capacidades, e as organizações só são aquilo que são pela capacidade que essas pessoas têm de dar de si próprios à organização,
e de estarem motivados com uma visão, com um objetivo comum a eles e a um conjunto de outras pessoas e trabalharem em conjunto todos os dias para o sucesso, para o seu sucesso individual e para o sucesso das organizações. E eu queria começar por deixar esta história que me liga ao João, que me ensinou de facto uma lição importante nessa altura e que ainda hoje trago em todo o meu desenvolvimento profissional, e que é um centrar radical naquilo que é as pessoas, as suas motivações e o que é que elas podem trazer para as organizações. E é um bocadinho sobre isto que eu venho hoje partilhar, como é que, às vezes mais do que as ferramentas, como é que nós podemos gerir melhor pessoas, motivá-las e ter o objetivo comum de atingir grandes resultados. Porque é que eu não estou a conseguir mudar isto? Ok, vamos então começar, e eu vou começar por me apresentar, que era isso que era o objetivo. Pelo menos, se forem embora neste momento, espero que levem a mensagem que eu comecei por dizer, que é o mais importante, mas vamos agora a todo o flow que tínhamos combinado. Portanto, quem é que eu sou? Eu tenho a responsabilidade na IBM Portugal, por uma área de estratégia empresarial, e aquele símbolozinho ali do IX tem a ver com tudo aquilo que é a experiência de utilizador, experiência enquanto utilizador de tecnologia, seja para um empregado, seja para um cliente de uma empresa, para qualquer experiência na utilização de tecnologias digitais. Mas quem é que eu sou? Bem, em primeiro lugar, não sei porque não está a mudar. Em primeiro lugar, sou um apaixonado pela família, pelos meus filhos, pela minha mulher, pela minha família em geral, e portanto eu já vivi vários anos em Lisboa, neste momento mudei-me para o norte e portanto neste momento até estou baseado em Viana do Castelo, mas de facto tenho a felicidade de trabalhar com pessoas de todos os cantos do mundo. Eu sou um apaixonado também pelo meu trabalho, eu adoro aquilo que faço e portanto já deixar este disclaimer, tentem dosear tudo aquilo que eu hoje vou aqui dizer. Sou um apaixonado por inovação e pela forma como nós conseguimos inspirar inovação nas organizações, inspirar a organização nas pessoas, mas acima de tudo fazer essa inovação acontecer e criar resultados e um impacto positivo. E eu também adoro não fazer nada, e portanto já começaram a perceber que tem aqui várias forças que estão sempre em conflito entre si, entre a família, o trabalho e não fazer nada. E não fazer nada entenda-se por passear, ver televisão, jogar, tudo aquilo que as pessoas normalmente conforme gostos diferentes fazem, mas de facto eu tento balancear aqui todo o meu tempo, que às vezes não é muito, entre todas estas frentes, para manter também algum equilíbrio e também alguma realização pessoal. Falando agora um bocadinho da IBM e sobre o que é que a IBM é hoje, eu antes de começar aqui a criar e a explicar, queria criar aqui alguma interação e começar-vos a ouvir. E para vos ouvir, vou-vos lançar aqui o desafio de se ligarem aqui ao www.menti.com, podem também fazer o scan do código de barras. E vamos então, eu vou tentar perceber o que é que vocês sabem da IBM, e o que é que vocês, quando se fala de IBM, o que é que vos vem à cabeça. Portanto, eu vou mudar aqui a apresentação aqui para outro lado, e ia-vos pedir para se ligarem. Eu vou começar aqui a ver quem é que está a ligar. Podem-se ligar as pessoas que estão a assistir na aula no Zoom, podem-se ligar as pessoas que estão a assistir no Facebook, não têm que ligar a câmara, portanto estão à vontade, podem aceder de forma anónima. E a primeira pergunta que eu vos queria fazer é que palavras é que vocês associam ao nome IBM? E não vale escrever introdução aos baldes de massa, porque são 3 palavras, ou mais do que 3, e portanto vai ser considerado como palavras separadas entre si. Mas eu pedia para se ligarem, já tenho aqui algumas: tecnologia, informática,
informação. Quem mais? Estão com dificuldades em ligarem-se? Computador, muito bem, computador, está certo. Já lá vai muito tempo. Eu já me liguei e estou com medo de escrever. Não tenham medo de escrever. Não tenham medo de escrever, porque não há coisas certas e coisas erradas. Tecnologias de informação, muito bem. Soluções, hardware, está correto. Teclado também. Teclados da IBM são famosos. São fantásticos. São famosos. São fantásticos. Tecnologia, consultores, muito bem, está certo. Já temos aqui 5 pessoas a participar, muito bem, mais. Quer dizer, nós temos aqui ligados. Eu não consigo ver no Facebook, mas no Zoom temos mais de 23 pessoas ligadas, portanto, ainda há muita gente que se consegue ligar. Isto continua a crescer, temos a tecnologia com grande destaque, sistemas de informação, serviços tecnológicos, consultores também lá está, sistemas de informação, muito bem, muito interessante. De facto, a IBM é um bocadinho de tudo isto, mas eu agora ainda vos queria passar mais um desafio, ok? E agora este desafio é sob a forma de concurso, que é, eu vou-vos lançar uma pergunta para aqueles que já estão ligados. Vou-vos lançar uma pergunta, já temos aqui várias pessoas ligadas, 7 pessoas ligadas. Vou lançar uma pergunta para vocês responderem, ok? Também só para perceber o quão vocês conhecem aquilo que a IBM faz. Então eu vou, se alguém se quiser mais ligar, estejam à vontade, tem lá em cima o código, menti.com, e ligam a esse código, 11 60 07 7. Continuamos a ter pessoas a ligarem-se, então eu vou agora iniciar a primeira pergunta. Então vamos lá. Vocês vão responder o mais rápido que conseguirem, porque isto conta pontos. Então quais dos seguintes produtos são da IBM? Tentem lá dizer quais destes produtos são produtos IBM. Desta lista que aqui estão, eu posso já dizer que é mais do que um, por isso eu estou a ser estou-vos a ajudar, porque podem, ok, diabo. Muito bem, temos aqui alguns vencedores, outros que vão ficar a saber mais depois desta sessão. Então vamos lá ver como é que temos aqui. Muito bem, temos aqui a Conceição e a Filipa, excelente, parabéns, estão na liderança. Vamos então à próxima pergunta. Então a próxima pergunta é, mais uma vez, quanto mais rápido, mais pontos, e há mais do que uma. Quais dos seguintes serviços são prestados pela IBM? Tentem lá ver. Isto agora está tudo assim com palavras em inglês, que é para parecer mais Olha, complicado. Hein? Pedro, nós só conseguimos responder a uma, não é? Só. Okay. É verdade. Sim, esqueci-me de dizer isso. Muito bem. Todos estavam certos, ok? Eu aqui foi para garantir que tínhamos alguma coisa correta. Todos. Mas muito bem, ou seja, quer gestão de manutenção aplicacional, implementação de novos processos, tudo aquilo que é a área de estratégia, cybersecurity, movimentos para cloud e talent management, tudo à volta da tecnologia, tudo isso estava certo, e vamos lá ver como é que está aqui o nosso leaderboard neste momento. Ok, muito bem, temos aqui pontuações para todos e temos a Filipa na liderança. Agora vamos para a última pergunta, ok? E a última pergunta é: quais das seguintes empresas são parceiros estratégicos da IBM? Vamos lá. Alguns são parceiros estratégicos da IBM. Quais é que são? Vamos lá ver. Muito bem. Yeah. Muito boa pontuação, de facto. Já perdi pontos. Já fui.
temos aqui um conjunto de parceiros, de facto são parceiros estratégicos da IBM, de facto trabalhamos em conjunto, quer a Adobe, a Apple, Salesforce, SAP, sim, bastante. Há outros que não estão aqui, de facto o Facebook o Facebook ninguém respondeu, e a Google também não é o caso. E vamos então ver como é que nós estamos no resultado final. Ainda não é o caso, ainda. Ainda não é o caso, é verdade. Mas para o dia de hoje, pronto, ficamos assim. Muito bem, parabéns à Conceição, ficou em primeiro aqui neste mini quiz sobre o que é a IBM. Eu não vos queria amassar muito, o objetivo era ter aqui alguma interação à volta disto. E só partilhar então um bocadinho convosco este resumo. De facto, a IBM trabalha tudo aquilo que é tecnologia, portanto vocês falaram de hardware, falaram de software, várias tecnologias ligadas hoje muito àquilo que é a inteligência artificial, aquilo que é a inteligência a internet das coisas, cybersecurity, um conjunto de tecnologias que ajudam as empresas, ou seja, a IBM é uma empresa vocacionada para ajudar outras empresas e não para ajudar diretamente os consumidores finais, mas ajudam os seus clientes a servir melhor aquilo que são os seus clientes finais com tecnologia, também com tudo aquilo que é estratégia e design, algo que muitas pessoas não sabem, mas existem vários milhares, mais de 15 mil pessoas a trabalhar numa área de estratégia e de design, com vários designers para fazer melhores desenhos de aplicações para nós, utilizadores, ficarmos mais satisfeitos com a sua utilização e também ajudar as empresas na sua estratégia digital. E depois também um conjunto de serviços que ajudam a implementar toda esta estratégia e no fundo a IBM posiciona-se aqui na interseção de todas estas camadas, conseguir definir um caminho para as empresas estarem mais bem preparadas do ponto de vista tecnológico e digital, mas que essa preparação sirva em primeira instância para servir melhor aquilo que são os seus clientes finais, os seus empregados e todos os stakeholders com quem os nossos clientes se relacionam, e mais do que apenas só inspirar este caminho, é torná-lo uma realidade e, portanto, implementar todas essas soluções. Bom, espero que não tenha sido muito maçador, só uma pequena introdução para conhecerem de onde é que eu venho. E agora, avançarmos aqui para aquilo que foi o objetivo da nossa conversa de hoje, que é falarmos sobre qual é que tem sido a forma de gerir pessoas em teletrabalho, motivar pessoas em teletrabalho. E eu queria começar por partilhar convosco a história daquilo que é a política de teletrabalho da IBM, que vem muito antes do início da pandemia. E, de facto, em 1995, a IBM começou uma política de teletrabalho e, em 2017, 40% dos 400 mil colaboradores em todo o mundo trabalhavam a partir de casa. E isto é de facto uma realidade, é um número muito elevado e que é uma realidade que nós hoje, para nós é natural, mas que nem sempre no passado foi tão natural quanto isso. Mas a verdade é que isto não se manteve nem perdurou no tempo de forma infinita e, para surpresa de muitos, em 2017 a IBM definiu que todos os colaboradores que estavam em teletrabalho iam voltar aos escritórios. E importa dizer só que esta política de teletrabalho até 2017 permitiu à empresa poupar milhares e milhares de metros quadrados de espaço de escritório, e isso significou uma poupança que se estimava durante algum tempo de mais de 2.900 milhões de euros só em espaço de escritório. Okay? Era o que isso significava. E a verdade é que em 2017 isto mudou radicalmente e o objetivo era que as equipas ficassem juntas no escritório, num ambiente diferente, como este que vocês veem na fotografia, porque o objetivo era ter equipas a trabalhar
num modo ágil, como hoje se fala muito, mas também tirando partido de tudo aquilo que é um foco muito centrado no utilizador, ou seja, no utilizador das nossas soluções, seja um empregado, seja um cliente, e portanto não só as equipas em modo agile, mas também todos os conceitos de design thinking e portanto desenho de soluções com base centrado naquilo que são as pessoas, passou a ser a norma da empresa. E para isso era fundamental fazer o co-locate, portanto juntar toda a gente nos escritórios e ter um ambiente dinâmico para permitir este trabalho conjunto. Por exemplo, isto são imagens das nossas instalações em Lisboa, e isto foi um novo espaço redesenhado a partir do momento em que foi lançada esta nova política em 2017. E como vocês veem, existe muita transparência, existe largos open spaces para as pessoas trabalharem, quer individualmente, quer em conjunto, quer áreas onde facilmente se consegue trabalhar em equipa, utilizando os famosos post-its, utilizando marcadores e, portanto, fazer brainstorming em conjunto, criar em equipa novas soluções e fazer isto de forma acelerada e com resultados mais rapidamente. E depois apareceu o Covid, não é? Portanto, a data que eu tenho na minha cabeça é o dia 13 de março de 2020. No dia 11 de março foi declarado que o Covid-19 era uma pandemia, e no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira, foi declarado que nós em Portugal, noutros países havia ritmos diferentes, mas que nós em Portugal iríamos passar, salvo exceções de situações mais críticas, iríamos passar para teletrabalho. E de facto, a partir da segunda-feira seguinte, as equipas passaram a estar em teletrabalho, e a verdade é que, e isto é um número interessante, que foi em cerca de 10 dias, isto não são números exclusivamente de Portugal, em cerca de 10 dias houve uma transição de mais de 99% das nossas equipas, com zero disrupção naquilo que eram os níveis de serviço, muitas vezes em clientes e em contratos que nós tínhamos, onde nem sequer era possível trabalhar a partir de casa. Estava expressamente escrito nos contratos que não havia possibilidades de teletrabalho, e portanto que o trabalho ou tinha que ser feito nas instalações da IBM, em espaços dedicados para esses projetos, ou mesmo nas instalações dos clientes. A verdade é que a pandemia obrigou a mudar todas estas regras, mas mais do que mudar, obrigou as equipas a terem que encontrar novas formas para continuar a servir os clientes com o mesmo nível de fiabilidade que sempre tinham feito. E de facto isso foi conseguido de uma forma muito rápida. Durante este período começaram a surgir um conjunto de especificidades, porque a verdade é muito diferente nós estarmos numa política de teletrabalho que é desenhada pela empresa e que é aceite, e portanto foi aceito pelos colaboradores e foi assim desenhada, como o exemplo que eu dei até 2017. Outra coisa é colocar as pessoas em teletrabalho sem outra alternativa, e as pessoas e os colaboradores de facto não tinham outra alternativa senão trabalhar a partir de casa. E portanto, nessa altura começaram a surgir um conjunto de iniciativas, quer em Portugal, quer por todo o mundo, e uma delas foi este conjunto de promessas que as pessoas eram desafiadas a voluntariamente aceitar, ou seja, no fundo eram promessas que se pretendiam que fossem feitas por cada um de nós para conseguir ultrapassar melhor este momento que estávamos a viver. E que promessas é que são essas? Por um lado, de sermos sensíveis à família e de haver a consciência que estávamos em teletrabalho, mas muitas vezes fechados em casa, e
sem possibilidades de sair com as nossas famílias, com os nossos filhos, que tinham necessidades próprias, alguns que estavam em aulas virtuais, outros que nem sequer em aulas virtuais estavam, com crianças de mais diferentes idades, muitas vezes com condições que nem sempre eram as melhores para estar em teletrabalho. Portanto, a família e ser sensível à família era uma das prioridades. Por outro lado, também apoiar as necessidades pessoais e, portanto, haver muita consciência que a reação de cada um de nós à situação era diferente, cada pessoa é uma pessoa e, portanto, era necessário ter este apoio e todos os managers e todas as pessoas com responsabilidade deviam dar essa flexibilidade e também falar com as pessoas das várias necessidades que tinham. Também declarar que podia não estar preparado para ligar a câmara. Este é um aspecto interessante. De facto, nós sabemos que nem sempre é fácil, ou seja, por um lado, quando nós estamos em sessões de trabalho onde toda a gente está com a câmara desligada, é mais difícil haver, não há contacto visual e, portanto, estamos meramente a ouvir as outras pessoas a falar e nós próprios a falar, e que ajuda bastante quando temos a câmara ligada. A verdade é que estamos num contexto de exceção, que nem sempre, quer dizer, às vezes podemos estar a falar que podemos nem sequer estar devidamente arranjados pelo stress todo que esta situação gera, por termos filhos que precisam de apoio, e todo este contexto é muito difícil e, portanto, isto também foi uma das promessas que muita gente fez. Por outro lado, ser gentil e ter a sensibilidade que há pessoas a passar por momentos mais difíceis, outras menos difíceis, uns a reagir melhor, outros a reagir pior. E, por outro lado, também estabelecer fronteiras, ou seja, é muito fácil estar constantemente ligado. É verdade que muitos de nós falamos do quanto tempo nós poupamos a fazer o commute, e, portanto, eu ter que deslocar-me de um ponto para o outro, às vezes a enfrentar o trânsito, mas, por outro lado, a verdade é que esses momentos de commute normalmente serviam para isso mesmo, serviam para nós mudarmos o chip entre um momento em que estávamos na nossa casa e, portanto, num ambiente mais familiar, para o momento em que estávamos ao escritório, e utilizávamos até esta transição como um meio de ativação ou de desativação daquilo que era o nosso dia-a-dia. E a verdade é que isso deixa de existir e, portanto, é necessário estabelecer fronteiras e, por outro lado, também é necessário prevenir a fadiga de estar constantemente em calls, porque outro dos aspectos é que, e eu vou falar um bocadinho disso mais à frente, é que o tempo que nós estamos a fazer videoconferências é muito maior, porque não temos a possibilidade de conectar com as pessoas por outro tipo de meios. Também a promessa de sermos responsáveis por nós próprios. Isto é de facto algo muito importante, as pessoas não descartarem, ou seja, cada um de nós tem a responsabilidade de tomar conta de si próprio e de falar que não está a conseguir, que não está a ser possível, que não tem condições. Não podemos esperar que sejam apenas os outros a perceber o contexto. Eu tenho que, em primeira instância, partilhar, tomar conta de mim próprio e tirar o tempo necessário para tomar conta de mim próprio, ou falar das necessidades que eu tenho com o meu manager e com a liderança das equipas. Por outro lado, também, mais frequentemente falarmos com as pessoas, ou seja, é muito fácil, perante todo o nível de stress de querermos fazer o nosso trabalho, tomarmos conta da família, nos esquecermos dos colegas, nos esquecermos de perguntar como é que estão cada um de nós a passar por esta fase difícil. E no início era muito comum, porque nós tínhamos a nossa atenção tão dividida entre várias coisas em casa, coisas no trabalho, que às vezes começávamos as reuniões completamente direto ao ponto. Tínhamos a reunião marcada, entrávamos, resumir a agenda para hoje e começar a trabalhar. E isso, de facto, é necessário não perdermos a perspectiva que as pessoas
precisam de conversar e precisamos de perceber como é que os nossos colegas e as nossas equipas estão a reagir a isto. E por outro lado, a promessa de estar conectado, não conectado constantemente ao trabalho, mas estar conectado àquilo que é a vida da companhia e eu partilhar que estou bem, ou que não estou bem, ou que estou a conseguir ultrapassar este período difícil, ou que não estou a conseguir ultrapassar este período difícil. E, portanto, isto foram um conjunto de promessas que surgiram e que as pessoas, cada um de nós foi desafiado a dizer que concordava com isto e que estava comprometido com isto. Foi algo que surgiu não de cima para baixo, mas de baixo para cima, e de facto os vários níveis da organização, desde o CEO, o presidente, toda a gente subscreveu esta lista de promessas e comprometeram-se a cumprir e fazer com que este período difícil que nós estávamos a viver fosse ultrapassado de uma forma mais simples e de forma coletiva entre todos nós. Também um conjunto de outras iniciativas, só partilhar convosco, não vou agora passar por todas elas, algumas delas que já existiam em momentos pré-Covid, outras que passaram a existir neste momento, mas de facto constatar que há desafios que se colocam neste contexto de teletrabalho que temos que observar. Eu já falei do nível de stress e daí que temas como mindfulness, temas como outro tipo de workshops de meditação, de reflexão sobre o isolamento físico, a proximidade digital são temas importantes. Ginástica laboral, ou seja, nem sempre as condições estavam reunidas em casa para as pessoas trabalharem da melhor forma. Portanto, houve um conjunto de iniciativas, até mesmo, desculpem, o tema da alimentação, que pode parecer um tema menor, mas a verdade é que quando nós estávamos no escritório podíamos almoçar na cantina ou íamos regularmente almoçar a um restaurante porque estávamos fora de casa, ou até, tudo bem, levávamos de casa a nossa comida. A verdade é que num contexto diferente houve muitas pessoas a enfrentar dificuldades nesta matéria e nós tivemos inclusivamente colegas mais novos, então eu agora estou em casa, eu não sei cozinhar, como é que nós vamos ultrapassar isto? Isto é uma realidade que existe, ou seja, não é one size does not fit all, não é? Ou seja, não é possível ter apenas uma solução que abranja toda a gente, existe uma grande heterogeneidade de pessoas e, portanto, este tipo de iniciativas chegaram de maneira diferente aos diferentes desafios que cada um de nós estava a enfrentar. Também, mais uma vez, estávamos a ultrapassar um momento difícil e está na altura de dar um pouco de ajuda à comunidade. Trago aqui 2 projetos, um que foi um projeto da própria companhia, numa parceria que fez com a Cisco para ajudar as escolas nas aulas online. Portanto, a plataforma WebEx é uma plataforma que nós, IBM, já utilizávamos. Tínhamos uma parceria e temos uma parceria com a Cisco e o objetivo foi voluntariar um conjunto de colaboradores para dar apoio aos professores, às escolas, para prepararem-se para utilizar a ferramenta. E nós sentimos que, apesar da crescente literacia digital que estamos a observar, e agora foi muito acelerada, mas que até ao período da Páscoa, e estou a falar em 2020, havia uma grande maioria, uma esmagadora maioria que não conseguia fazer esta transição para começar a utilizar estas plataformas digitais para interagir com os alunos. E esta foi uma das iniciativas que a companhia apostou. Por outro lado, a segunda de baixo, a companhia também apoia os seus colaboradores para voluntariado e para apoiarem as suas comunidades. E este projeto, Tools for Edu, foi um projeto do qual eu pessoalmente fui fundador, em conjunto com outras pessoas, debaixo deste movimento do Tech for Covid,
e que tinha um objetivo um bocadinho mais abrangente do que aquele projeto com a Cisco, ou seja, focámos bastante em também apoiar os professores, não só nas plataformas, como a utilização do Teams ou do Google Hangouts, sobretudo as plataformas estavam a ser recomendadas pelo Ministério da Educação, mas também em relação a como criar uma melhor interação com os alunos, motivar os alunos através das aulas virtuais, que eram sempre complicadas, e apoiar os professores nesta transição. É um projeto que ainda hoje dura e continua a fazer sentido, mas também, apesar de todo o desafio que estávamos a viver, também havia a necessidade de perceber que nós, na realidade, éramos uns privilegiados e somos uns privilegiados por termos a possibilidade de continuar em teletrabalho e termos todas as condições de assim o fazer, e por isso também temos que apoiar outras pessoas e outras organizações que não têm essa possibilidade, para também tornar a sua vida um pouco mais fácil no contexto que na altura vivíamos. E então, qual é que foi a caixa de ferramentas que suportou toda esta mudança? Como eu estava a dizer, esta mudança radical que, apesar de já ser uma história do passado, à luz daquilo que foi as mudanças de 2017, era algo novo, ou seja, não podemos imaginar que a nossa caixa de ferramentas em 2017 fosse igual àquela que era a nossa caixa de ferramentas em 2020, porque a tecnologia evolui de uma forma muito, muito acelerada. E por isso, qual é que foi a nossa caixa de ferramentas para fazer esta mudança? E, portanto, foi, desde logo, a utilização de formas de interagir por videoconferência, e nós utilizávamos o Webex, enfim, Zoom também são outras alternativas, a ferramenta que nós usamos é o Webex. Também dizer que é difícil estar constantemente conectado de forma por voz e vídeo, e portanto também utilizamos o Slack como uma ferramenta de chat, que também dá para fazer vídeo, mas que permite-nos falar por individualmente ou em grupos, e ter grupos de projetos para mais facilmente interagir. Por outro lado, também saber gerir tarefas, e o Trello era uma das ferramentas que nós utilizamos. Vou falar um bocadinho mais disso mais à frente. Depois, todas as ferramentas de Office. Como vocês viram, a IBM ou seja, já lá vão os tempos em que a IBM competia com a Apple, a IBM competia de forma feroz com a Microsoft. Neste momento somos parceiros, utilizamos ferramentas uns dos outros, porque de facto este ecossistema é fundamental para servirmos melhor toda a comunidade e todas as empresas, e portanto todas a suite de Office que vocês conhecem. Gestão documental, utilizamos a Box, há quem conheça a Dropbox, a Box é uma outra, o OneDrive, portanto, forma de guardar documentos e trabalhá-los de forma partilhada. E também o Mural, que é um whiteboard, há quem conheça o Mural, há quem conheça o Miro, há várias ferramentas, mas que é um whiteboard para nós colaborarmos de forma interativa e fazer sessões de trabalho em conjunto. E a verdade é que estas ferramentas, nenhuma delas apareceu por causa da pandemia. Nós já tínhamos estas ferramentas, eram já utilizadas pré-pandemia, e portanto aquilo que nós observamos foi uma aceleração da sua adoção, porque a verdade é esta, que é, por um lado elas já lá estavam e haviam pessoas que pura e simplesmente não as usavam. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Mural, o nível de adoção de pessoas do Mural era muito baixo, havia alguns carolas que utilizavam, mas era um nível de adoção baixo. O próprio Slack, mais ou menos. O Webex era utilizado, mas não de forma tão extensiva como hoje estamos a falar. E de facto havia pessoas que não utilizavam e passaram a utilizar, e outros que já utilizavam, com uma grande aceleração nessa utilização. Também tudo o que é aplicações móveis. As aplicações móveis ajudam, portanto, os colaboradores têm telefone da companhia, e portanto ajuda muito a poder facilitar o nosso trabalho no dia a dia. E às vezes há coisas
que até se pode desvalorizar o eu pegar no telemóvel e fazer, ou seja, eu individualmente até posso desvalorizar, a verdade é que no fim do dia faz uma enorme diferença na produtividade, o eu não ter que estar sentado ao computador, o eu, por exemplo, pura e simplesmente poder ir dar um passeio e fazer muitas dessas tarefas enquanto estou a fazer o passeio ou enquanto estou sentado a desanuviar um bocadinho. Podia-se dizer, bom, era melhor desanuviar, é verdade, mas entre estar sentado ao computador a fazer isso ou poder ir fazendo essas coisas enquanto estamos num ambiente diferente, isso ajuda bastante, e temos um conjunto de coisas ligadas até mesmo a recursos humanos, de submeter férias, aprovar férias, submeter despesas, enfim, questões ligadas a objetivos, avaliações, coisas que se quer que sejam dinâmicas e quer que sejam simples, ajuda bastante termos um conjunto de aplicações móveis que aceleram e simplificam a sua utilização. E também, finalmente, não tão finalmente, o tema portanto, eu estou-vos a falar da Toolbox, no fundo a nossa caixa de ferramentas, aquilo que é o desenvolvimento de skills das pessoas é central pelo menos na nossa organização e no nosso entendimento, em qualquer organização. É fundamental que as pessoas desenvolvam skills. As necessidades as necessidades que o mercado tem ao nível de skills está a mudar muito aceleradamente, e portanto as pessoas têm que conseguir responder a isso. Há um grande foco, há uma grande mensagem que as pessoas, todas as nossas pessoas têm que ter um growth mindset. É uma expressão, enfim, que não é nossa, é uma expressão que é utilizada amplamente. E este growth mindset é perceber que o mundo está em constante mutação, que eu tenho que constantemente adaptar-me e ter novos desafios, e tenho que conseguir responder a esses novos desafios. E para isso nós temos que estar preparados com os skills certos para responder a esses desafios. E, portanto, a nossa plataforma de gestão da aprendizagem, ela em si tem conteúdos de aprendizagem, mas depois também está ligada a outras plataformas, como o Coursera, como o Udemy. No fundo, é um catálogo de formações que algumas dessas formações são internas, outras levam-nos para essas plataformas externas, mas que nós somos desafiados a ter pelo menos 40 horas de formação anual, mas que somos desafiados a ter muito mais do que isso. Ou seja, não só ter formação, como adquirir um conjunto de badges que no fundo nos dão certificação dos skills que nós adquirimos, e eu sou também um grande promotor disso. Este ano, 2020, consegui este nível que vocês aqui estão a ver, e tenho a felicidade de estar no top 6% de pessoas na IBM que atingiram este resultado. Mas mais do que o número, o que interessa é a nossa capacidade de assimilar todas estas aprendizagens e colocá-la em prática ao serviço dos nossos clientes. E, portanto, temos que ter esta capacidade de também, neste momento de pandemia, em que as novas formas de trabalhar mudaram, nós temos capacidade de absorver tudo isto e estarmos preparados para nós personificar essa nova forma de trabalhar e ajudar os nossos clientes também a fazer esta transição, e a aprendizagem é fundamental. Mas então, como é que nós podemos gerir o trabalho num ambiente totalmente remoto? E, portanto, já vos falei da Toolbox, mas a Toolbox é meramente uma caixa de ferramentas. Nós temos que conseguir organizar-nos e temos que saber utilizá-la de forma inteligente e com resultados práticos, porque de outra forma ela em si não serve de nada, ela é meramente um meio. E, portanto, a primeira ideia é que temos que voltar ao essencial. E, portanto, voltar ao essencial é perceber qual é que é o propósito que nós temos enquanto companhia. E o nosso propósito é ser essencial para o mundo, e trazermos inovação que tem significado e que tem utilidade. E temos um conjunto de valores
que queremos seguir. Por um lado, dedicarmos de forma bastante forte àquilo que é o sucesso dos nossos clientes, trazer inovação que seja relevante para nós enquanto companhia, para os nossos clientes e para o mundo em geral, e por outro lado, basear todas as nossas relações em confiança e em responsabilidade pessoal. E, portanto, isto é aquilo que é o essencial para conseguirmos gerir equipas em qualquer ambiente, nomeadamente em teletrabalho. De facto, o tema da confiança e da responsabilidade é fundamental, e isto já existia e tem que continuar a existir. Nós deixamos de ver as pessoas, deixamos de ver o que é que elas estão a fazer, mas isso não pode ser minimamente um problema. E eu já tive conversas em que pessoas dizem, não, mas eu preciso de ver, eu preciso de sentir, e sem dúvida que o contacto pessoal é muito importante, mas tem que haver uma confiança naquilo que são as nossas pessoas, naquilo que são os seus skills, naquilo que são as suas capacidades para entregar o trabalho que têm que entregar, e os managers e os gestores é que têm que ter a responsabilidade de organizar as equipas e de conseguirem motivar essas equipas a ter grandes performances. E por outro lado, a inovação é uma inovação que nós temos que continuar a fazer. O mundo muda, os desafios passam do dia para a noite a ser diferentes e nós temos que saber identificar esses desafios, essas inovações que são necessárias e colocar os nossos clientes em primeiro lugar e perceber o que é que os nossos clientes precisam e com isto mobilizar todas as nossas equipas para entregar essas soluções. E de facto foi isso que fizemos, mas tudo começa com esta visão daquilo que já era a visão da companhia, daquilo que já eram os valores da companhia e que nós temos que, nesta mudança, relembrá-los mais uma vez e vivê-los desta vez de uma forma diferente, porque o contexto também ele mudou. E quando nós lembram-se, temos falado do Agile, ou seja, o objetivo em 2017 era como é que nós pomos as pessoas, pomos toda a gente num mesmo espaço colaborativo, onde eu possa ter flip charts na parede, como eu tenho aqui atrás, que não consegui dispensá-los, apesar de estar em casa, e como é que eu consigo gerir este ambiente em modo agile. E, portanto, para isso, nós temos que nos reunir muito frequentemente, muito mais frequentemente e por videoconferência, com câmara, sem câmara, mas temos que nos reunir. Tem que haver esta interação para tentar mitigar tudo aquilo que é a interação que antes havia no escritório e que nós tínhamos muito presente. Por outro lado, temos que fazer muito chat, seja individualmente, seja em grupo, temos áreas para projetos, temos chat individual, temos chat em grupo, falamos de coisas sérias, falamos de coisas menos sérias, brincamos, partilhamos GIFs, tudo que vocês podem imaginar, não é? Portanto, esta interação tem que continuar a existir, porque é também uma forma de facilmente perceber como é que as pessoas estão a viver e como é que as pessoas estão a passar por este desafio. Por outro lado, eu já vos tinha dito, portanto, seja numa ferramenta em que eu tenho até uma estrutura mais de Kanban, ou seja, daquilo que são as nossas tarefas que eu tenho para fazer, os to-dos, o done, o in progress, temos que ter uma forma visual de dizer o que é que há para fazer, quais é que são as prioridades, quem é que está com a responsabilidade de o fazer, e se possível visual, ou seja, não é só texto, chato, tem que ser visual, porque o visual ajuda-nos a despertar aquilo que é o objetivo, aquilo que nós pretendemos atingir. E, portanto, seja utilizando o Trello, seja utilizando o Gira para trabalhar em equipas em Agile, portanto, todas as user stories que nós temos que fazer, a gestão do nosso product backlog, tudo isto é essencial e aqui também entra um aspecto importante. Deixem-me combinar aquilo que eu comecei por dizer das reuniões, ou seja, as reuniões não podem ser meramente conversas em que nós estamos ligados e que estamos a ouvir uns aos outros ou que nos estamos a ver uns aos outros.
se calhar um bocadinho, e isto é uma mudança que, a meu ver, veio para ficar e que mesmo quando nós voltarmos ao escritório isto vai continuar. Eu acho que acabaram as reuniões em que nós estamos sentados à volta de uma mesa com um caderno em que estamos todos a falar uns para os outros e estamos a escrever e a tomar notas. Agora as reuniões têm que ter uma janela partilhada. E essa janela partilhada são as tarefas que nós temos que cumprir e, portanto, quando eu estou a fazer num modo agile, um daily stand-up, ou estou a fazer um sprint retrospective, eu estou a olhar para aquilo que são as coisas que eu fiz, que eu tenho para fazer, quem é que está com isso, quem é que fez, quem é que não fez, porque esta visão partilhada de todos é fundamental para criar este entendimento comum e nós alteramos, escrevemos e atualizamos as coisas no momento e é isso que faz com que no fim toda a gente tenha uma visão partilhada e não apenas um conjunto de notas no seu caderno, que podem ser notas totalmente diferentes entre as várias pessoas que estão na reunião. E isto também se aplica quando nós estamos a fazer um workshop e, portanto, aqueles workshops que nós fazíamos com post-its, passámos-lo a fazer em virtual. Nós temos projetos que fizemos, ou seja, que toda a gente imaginava, mas isso não é possível de fazer em virtual. Eu não consigo juntar pessoas, cada um na sua casa, a fazer um brainstorming, a fazer, imaginem, um empathy map, perceber o que é que o nosso utilizador faz, pensa, sente, diz. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo que é um as-is scenario, definir aquilo que é a jornada do meu utilizador hoje, aquilo que vai ser a jornada do meu utilizador amanhã. Pois bem, conseguimos com este tipo de ferramentas, em que toda a gente está a mexer, tem que ser devidamente facilitado, ou seja, tem que haver um facilitador que saiba organizar as coisas, mas conseguimos fazer workshops altamente profissionais, mesmo em modo virtual, e utilizando a música que nós utilizávamos nas salas de trabalho, quando estávamos a fazer um workshop, punhamos música para ativar o pensamento das pessoas, pomos na mesma a música para as pessoas se inspirarem, toda a gente escreve, atualiza, temos uma visão partilhada daquilo que foi a nossa criação e conseguimos continuar. E, portanto, mais uma vez, falei-vos do Trello, falei-vos do Gira, momentos diferentes em que as equipas estão juntas para interagir, sempre com um ponto central de visualização. Falei-vos agora do mural, que podemos fazer um workshop virtual, mas também posso falar, se isto mudar para o slide seguinte, de fazermos pura e simplesmente uma reunião, e já agora os print screens são print screens que não são do meu trabalho, porque eu não os podia pôr aqui, mas é só para vos ilustrar o que é que estou a falar, que é, temos um Word partilhado, em que toda a gente, mais uma vez, pode estar ligado, pode estar a tomar notas, a escrever a tal ata, as notas que está a escrever no seu caderno, pode escrevê-las simultaneamente nesse mesmo Word, para que no final toda a gente possa ler e diga, sim, é mesmo isso, estamos todos alinhados, vamos seguir, ok? E isto é uma mudança na forma de trabalhar, e também temos que ver este lado positivo do que é que nós aprendemos com esta realidade e como nós nos conseguimos adaptar e como nós trouxemos produtividades que provavelmente no passado nós não tínhamos e que, como eu estava a dizer, provavelmente não vamos, quando voltarmos ao escritório, vamos continuar a ter necessidade de fazer exatamente a mesma coisa. Por outro lado, também reunimos, seja de forma informal, como eu estava a dizer, seja de forma mais formal. Por exemplo, este é um exemplo de uma reunião anual que fizemos a semana passada, estávamos mais de 20 mil colaboradores ligados, a fazer uma sessão de kick-off do ano de 2021, apresentação de objetivos, o que é que nós queríamos atingir e, portanto, isto também é uma forma de continuarmos a conectar as pessoas. E já agora também dizer o seguinte, que é verdade que tivemos e temos grandes dificuldades, como eu estava a dizer, as pessoas são diferentes e há pessoas que estão com dificuldades a estarem a trabalhar a partir de casa, mas também é verdade que isto acelerou coisas de uma forma extraordinária. Basta dizer que eu já fiz projetos durante este período em que
tivemos pessoas, eu tive vários workshops em que estavam pessoas ligadas da Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, todos em simultâneo, coisa que, para nós fazermos esse workshop antes das 2 tínhamos que pôr toda a gente a viajar, com um custo enorme, com um time to market enorme, tínhamos que esperar 3 semanas, 1 mês para marcar esta sessão, ou então nem estávamos tão habituados a fazer esta sessão totalmente em virtual. E, portanto, all in all, o que é que eu quero dizer com isto? Seria a sessão juntos mais produtiva? Talvez sim, mas se eu analiso todo o contexto, o custo que eu tenho, a produtividade que eu consigo ter, muito provavelmente nestas situações em particular em que eu tenho que pôr muita gente a viajar, em que eu espero várias semanas para conseguir marcar isto, all in all o saldo é muito positivo, porque eu ao fim de uma semana já consegui fazer a sessão, e quando chegar lá à data que poderia ser a minha sessão presencial, eu já estou muito à frente neste modo ágil de evoluir os trabalhos. E, portanto, há coisas que são positivas, há coisas que são menos positivas, mas há daqui uma aprendizagem que nós tiramos que vai determinar e que vai influenciar a forma como nós vamos trabalhar para o futuro. Falando também de resultados, porque no fim do dia isto é tudo muito bonito, portanto falei-vos da caixa de ferramentas, falei-vos como gerimos as pessoas, mas no fim do dia o que interessa é que resultados é que nós conseguimos atingir com tudo isto. E felizmente os resultados têm sido muito, muito positivos, que é, nós avaliamos e pedimos aos nossos clientes para avaliarem o nosso desempenho através desta escala do Net Promoter Score, o NPS, muitos de vocês provavelmente conhecem, e temos avaliações muito positivas, ou seja, os nossos clientes de dizerem que recomendariam os nossos serviços, recomendariam os nossos produtos, e isso de facto deixa-nos muito satisfeitos. Estou a falar de avaliações que ocorreram do desempenho que nós tivemos já durante o ano 2020 e durante a pandemia, portanto deixa-nos muito satisfeitos nós não termos quebrado o serviço que nós tínhamos para os nossos clientes em nada, antes pelo contrário, começamos a trabalhar com eles em novas iniciativas para eles enfrentarem este novo desafio, e isso deixa-nos muito satisfeitos ter estes resultados. E por outro lado, em relação às pessoas, também resultados muito positivos, ou seja, nós crescemos e temos elevados níveis de engagement de engagement e de inclusão, e seja nas várias métricas que nós medimos, nomeadamente ao nível do engagement, como eu estava a dizer, e do quão as pessoas se sentem motivadas para trabalhar na companhia, seja ao nível da inclusão e de nós respeitarmos a diversidade que existe na organização, porque é essa diversidade que nos torna mais ricos e mais capazes de servir melhor os nossos clientes e sem enviesamentos, o conceito do bias, ou seja, nós não estamos enviesados para nenhuma tendência, porque esta diversidade permite-nos ser inclusivos e servir melhor os nossos clientes, seja ao nível daquilo que é darmos as ferramentas que possam possibilitar as pessoas de fazerem o seu trabalho e de terem sucesso, seja o desenvolvimento de carreira dentro da organização, o quanto as lideranças dentro da organização conseguem apoiar a vários níveis, não é? Ou seja, apoiar o desenvolvimento das pessoas e o trabalho. E por outro lado, aquilo que é a estratégia da empresa, temos níveis muito, muito importantes e resultados muito bons, e isso deixa-nos muito satisfeitos e quer-nos dizer que esta mensagem de que as pessoas devem ter um growth mindset, devem conseguir falar e que devem ter espaço para atingirem os seus objetivos, e que é isso que contribui para o crescimento de toda a organização, ou seja, ser uma organização que funciona muito bottom-up e não uma organização que funciona simplesmente top-down. É claro que existem hierarquias e as empresas são feitas dessa maneira, não nos vamos enganar em relação a isso, mas a verdade é que as pessoas terem espaço para falarem, serem ouvidas e sentirem que têm uma voz ativa naquilo que é o desenvolvimento da companhia é algo muito importante e que tem resultados muito, muito relevantes
sobretudo naquilo que é o reconhecimento dos nossos clientes, que é o mais importante. E, portanto, eu estou a terminar, se calhar alonguei-me aqui um bocadinho no tempo, e só dizer que, de facto, o futuro ainda está por escrever. E isto é uma opinião muito pessoal, eu estou em crer que nós vamos voltar a trabalhar neste tipo de ambientes, porque precisamos de momentos em que as equipas tenham esta proximidade, tenham esta interatividade, consigam fazer um break, ir beber um café, e quando estão a beber um café começam-se a lembrar de uma série de outras ideias no trabalho que estavam a fazer em conjunto. Mas também acho que este trabalho vai ser combinado com algum trabalho em remoto, em teletrabalho. Vai haver pessoas que, pelas suas características, não vão querer, há pessoas que não vão ter condições, há outras que provavelmente vão ter maior apetência para isto. Eu dei-vos o exemplo há bocadinho das equipas que estão distribuídas por todo o mundo e de nós podermos aproveitar essa expertise para sermos mais rápidos e termos uma melhor capacidade de resposta. Portanto, eu acho que o futuro ainda está para vir, mas ele de alguma maneira vai ter este modo mais híbrido, e há lições que nós temos aprendido ao longo deste período de tempo que nunca mais vamos deixar de as colocar em prática, e isso veio para ficar e vai influenciar muito as novas formas de trabalhar que nós vamos ter amanhã, independentemente da pandemia estar terminada, e esperemos que termine rapidamente, mas nós vamos ficar para sempre marcados nas nossas formas de trabalhar por aquilo que foi a nossa aprendizagem ao longo deste período. E agora, agradecer-vos e estou aberto para questões. João, desculpa lá o tempo. Eu avisei-te. Não, Pedro, epá, simplesmente brilhante. Aliás, não esperava outra coisa de ti, confesso. Podes tirar a partilha para nos ver? Posso, sim, senhor. Se faz favor. Tenho aqui alguns comentários e primeiro agradecer-te, obviamente. Está aqui trabalho, está aqui preparação, está aqui cuidado e fizeste aqui uma viagem. Fizeste aqui uma viagem fantástica a tudo isto e àquilo que é uma das grandes multinacionais mundiais, um histórico hoje em dia, não é? E daquilo que é a tua experiência como profissional, como pessoa, como responsável por projetos, por pessoas, por clientes, e conseguiste passar aqui várias dimensões que me parecem extremamente importantes. Eu gostava de fazer aqui desde já uma pequena provocação, que é algo que nós até falámos quando estávamos a preparar a aula, e que me parece importante, porque repara, a IBM é uma grande empresa, e não é por tu seres da IBM, já era uma grande empresa há muitos anos, e até antes de tu nasceres, portanto, já era uma grande empresa. Agora, sim. O ponto aqui é verdade que, e tu frisaste isso, e por isso sinto-me à vontade de pegar neste ponto, que é, neste mundo, e neste tipo de multinacionais, neste tipo de corporações, de companhias, nós às vezes sentimos-nos um bocadinho privilegiados face àquilo que temos, face àquilo que nos é disponibilizado para trabalhar, e não só para trabalhar, até para ser pessoas, lato senso, para além do nosso trabalho. E na realidade, muitas dos nossos profissionais, nomeadamente em Portugal, mas não só em Portugal, no mundo inteiro, lutam com grandes dificuldades. Agora, infelizmente a esmagadora maioria das empresas não tem esta postura de preocupação com a pessoa para além do entrega-me os resultados. Infelizmente esta é uma verdade. Enfim, nós nas aulas temos falado um bocadinho sobre isto, até porque temos pessoas com uma experiência e com
e com uma postura até por via da sua própria experiência perante isto do remoto e do work from home, não é? Pessoas que estão bem, encantadas, bem, com as dificuldades que todos nós sabemos que existem, mas também pessoas que lutam arduamente para conseguir equilibrar tudo isso em resposta das empresas, não é? Dito isto, o que é verdade, e agora passando para o contraditório, se quiseres, o que é verdade é que se nós continuamos, há ferramentas para mil e uma coisas. Eu acho que neste momento só não há ferramentas tecnológicas para nós darmos um passo bem. No sentido de sentir mesmo a outra pessoa, ou de dar um abraço. De resto, bom, e para tirar cafés também, de via remota ainda não está fácil. Mas há ferramentas para tudo, e muitas delas freeware. E tu tocas ainda noutro ponto que é a capacidade de lessons learned em cima disto tudo, que é, há coisas que foram obrigadas, ou fomos obrigados a utilizar por via remota e que muito provavelmente se vão incorporar no nosso dia-a-dia, mesmo quando isso voltarmos para o nosso normal. Dito isto tudo e esta introdução toda, o meu ponto aqui é, Pedro, do que é que tu consegues desta experiência toda passar, ou quais seriam as tuas mensagens, se é que pensaste nisso, e se calhar não pensaste nisso, mas para aquelas pessoas que, estando absolutamente obrigadas a trabalhar em casa, ou remotamente, no sentido de encontrar soluções quando a empresa não apoia. Tu falaste em um ponto que eu ia pôr noutra pergunta a seguir, mas se calhar até tem a ver com isto, que é esta postura de aprendizagem contínua e de aproveitar para aprender mais e mais e mais. Não sei, acho que o meu ponto é este. Como é que se desmaterializa um bocadinho tudo isto? Tu passaste aqui um mundo de 1000 soluções para aquela pessoa que a empresa não disponibiliza. Que mensagem é que passarias a essas pessoas nesta necessidade absoluta de trabalhar remoto? Ok. Vou então, vou falar aqui de dois ângulos. Vou falar do ângulo da pessoa, que foi esse que tu estavas agora a tocar, e depois vou tocar o ângulo da empresa. Tá bem? Eu no ângulo da pessoa, vou partilhar um bocadinho aquilo que é a minha visão pessoal, mas também aquilo que eu promovo nas minhas equipas e que eu acho que também geralmente é aquilo que a companhia promove nos seus colaboradores e que tem muito a ver com este growth mindset. Não é? E deixa-me dar este exemplo, que também vem de um livro que me foi recomendado a seu tempo por ti, que é o Seven Habits of Highly Effective People. Seven Habits of Highly Effective People, do Stephen Covey. Em que ele algures lá dá um exemplo de que cada um de nós tem que ser responsible, ok? Em inglês. E em inglês isto está para fazer aqui um truque. O responsible tem aqui um trocadilho, que é dizer que responsible é able to choose your response. Ou seja, em cada momento tu tens a capacidade de escolher qual é que é a resposta que tu vais dar perante as situações em que vives. E isto tem a ver com o growth mindset que eu estava a falar, ou seja, nós somos colocados em posições difíceis e, portanto, it's up to us, somos nós que temos que decidir que tipo de resposta é que eu vou dar. E essa resposta pode ser pura e simplesmente dizer, de facto, estou numa empresa que não me dá condições e eu estou num contexto mesmo muito complicado e isso fazer com que eu crie uma narrativa de desistência, ok? Ou eu tenho o efeito inverso, que é não, eu vou fight back, eu vou lutar contra isto e vou dar uma resposta em relação a isto. E eu às vezes, quando estava, já agora só sobre o responsible, eu dava este exemplo, não é? Que é, imaginem que eu tinha que fazer um exame fundamental num determinado dia. E eu, para isso, fui apanhar o autocarro à hora que sempre vou
e nesse dia havia greve dos autocarros. E, portanto, eu tenho duas respostas, não é? Que é, tenho a resposta de dizer bandidos dos senhores dos autocarros que nesse dia não apareceram, ou isto aconteceu, como é que é possível, só a mim é que isto me acontece, ou eu tenho a possibilidade de dar uma resposta diferente e não tenho dinheiro, vou pedir dinheiro emprestado, vou correr, vou pedir uma boleia, vou-me mexer para conseguir ultrapassar este obstáculo e com isso atingir o meu objetivo. E, portanto, voltando aqui à pergunta, que é, de facto, eu percebo que às vezes há empresas que não colocam ferramentas à disposição dos colaboradores e não só não colocam, como nem sequer estão sensíveis para isso. E quando nós dizemos, bom, mas era importante haver essas ferramentas, isso é muitas vezes secundarizado, ok? E aquilo que eu normalmente promovo é, se vocês repararem, aquelas ferramentas todas que eu vos apresentei, estou a olhar aqui para o outro monitor, todas elas permitem ser utilizadas de forma gratuita. Exatamente. Okay? Exatamente. O Slack tem uma versão gratuita e há outras ferramentas que também o têm. O Mural tem uma versão gratuita, o Miro, que é outra aplicação, tem uma versão gratuita, o Trello tem uma versão gratuita, o Gira, a Box, a Dropbox, talvez o Office 365 é aquele que não tem uma versão gratuita, se bem que o dinheiro que custa comprar uma licença para algumas pessoas é reduzido, mas existem outros produtos, existem os Google Docs, que também têm uma versão gratuita. E, portanto, dito isto, para pequenas empresas, não é difícil utilizar estas ferramentas. Temos que ter atenção que algumas delas têm limitações quando é para utilizar no âmbito profissional, temos que ter atenção a isso. Algumas não limitam utilizar no âmbito profissional, portanto podemos utilizar. Há outras que dizem, não, é gratuito, mas só podes utilizar a título pessoal. Mas a verdade é que existem ferramentas das mais variadas opções para serem utilizadas. E aquilo que eu digo é, se as pessoas sentem essa necessidade, iniciem um movimento. Podem iniciar esse movimento com os vossos colegas. Eu próprio tenho outras ferramentas que a IBM não me dá e que eu inicio esse movimento e começo a experimentar. O conceito do ágil também é isso, é conseguir experimentar, validar o fit, validar a sua adaptabilidade e com isto poder demonstrar num dia que está num WebEx, de repente alguém faz um screen share e mostra ao Trello e o chefe olha para aquilo e fica, o que é isto? Mas isto é muito giro. Pois é, olha, isto é o que você me devia ter dado para eu e a todos os meus colaboradores. Eu já vi coisas acontecerem desta maneira, ok? Ou seja, eu não me resignei e por não me ter resignado criei um movimento dentro do... E quem fala destes movimentos, reparem, exemplos que eu dei são movimentos criados por colaboradores que entretanto foram subindo na cadeia e que o CEO disse, olha, mas isso é interessante, eu quero apoiar, eu quero dar voz a isso. Exato, porque as organizações são assim, ok? Exato. Também têm que ser assim. Aliás, também têm que ser bottom-up. Aliás, tu falaste aqui do Pledge, e quando, mais uma vez, quando nos estávamos a preparar para esta aula, tu ias falar sobre o Pledge. Eu acho que é só brilhante a história do Pledge, não é? Como é que isso nasce de uma convicção das pessoas, não é? Ganha forma, torna-se um compromisso subscrito voluntariamente pela esmagadora maioria das pessoas e depois é incorporado pela própria organização. Porquê? Mas isso vem de duas coisas, de duas competências ou de dois estados de compromisso que tu falaste, que é o compromisso das pessoas e a responsabilidade das chefias. Okay? Tu sentes de alguma forma que tudo isto, no vosso caso isto já era uma prática seguramente, mas todo este ambiente de remoto trouxe mais responsabilidade a quem gera pessoas no terreno? A quem gera pessoas? Gera pessoas. Responsabilidade de responsabilidade, sim, e ser accountable e estar exposto, e isto expôs muito mais as chefias perante as suas pessoas.
Eu acho que às vezes as pessoas pensam isto de uma forma um bocadinho diferente, mas o remoto expõe muito mais, nomeadamente as incompetências ou as limitações de uma chefia, porque é muito mais instantâneo. Eu não sei se concordas com o que eu estou a dizer, Sim, mas sim, se eu percebo. concordares, tens algum pensamento sobre isto? Não? Sim, deixa-me só antes de entrar aqui no tema da responsabilidade, só dá para fechar a nota anterior, que é, de facto, e isto é um ótimo exemplo, o Pledge que estavas a falar, que é um movimento que nasce de uma área de serviços, ou seja, nós temos a área de serviços e dentro da área de serviços temos uma service line, que é precisamente uma nas quais eu me insiro, que é o Enterprise Strategy and EX, e a tal experiência do utilizador, em que se começou a criar isto e de repente a organização é muito mais do que esta área. São as pessoas que fazem SAP, são as pessoas que fazem Salesforce, são as pessoas do hardware, do software, e isto foi crescendo, como eu estava a dizer. Estamos a falar de uma organização de 350 mil pessoas, não é? Em que houve uma pequena unidade que representa provavelmente 20 mil pessoas deste universo, começou a movimentar isso, e isto chegou até ao CEO, e que depois, é claro, quando tem a visibilidade do CEO, tem uma visibilidade de toda a organização. E também dizer-vos que, quando eu há bocadinho disse, dar a mensagem do lado da pessoa, a pessoa conquistem essa vitória, demonstrem, em vez do, eu costumo dizer muitas vezes, é o show not to tell. Não é? Não mostrem, não digam, porque dizer é difícil que às vezes as pessoas do outro lado materializem tudo isso, por isso mostrem. E mostrem como vocês já se conseguiram organizar com um colega e quais é que foram os benefícios que tiraram disso. E provavelmente uma chefia vai perceber isso é uma grande ideia e vamos adotar. E se não percebe, vocês vão utilizar estes skills para provavelmente mostrar a outros esse skill que vocês adotaram e alguém vai valorizar esse vosso empreendedorismo ou empreendedorismo. Vão valorizar isso e isso vai certamente ser valorizado. E, portanto, all in all, o salto, na minha visão, quem tem esta visão proativa vai ser sempre beneficiado contra quem tem uma visão menos proativa, mais reativa. Portanto, o growth mindset vence perante o fixed mindset no overall. Para as empresas, e eu conheço realidades de empresas pequenas, e vejo isto a acontecer por aquilo que eu estava a dizer. Estas ferramentas podem ser adotadas a nível das empresas. Mas aquilo que as empresas têm que se focar não é nas ferramentas, têm que se focar nas pessoas, têm que pensar nas pessoas. Há um exercício que nós, quando estamos a desenhar aplicações, fazemos, que é o Empathy Map. E o Empathy Map é um mapa de empatia em que eu faço, assim, 4 quadrantes, né? Em que eu digo o que é que a pessoa faz no dia-a-dia, o que é que a pessoa pensa, o que é que a pessoa sente e o que é que a pessoa diz. Que são 4 dimensões diferentes da pessoa, e isto ajuda-nos a perceber. Nós temos que ouvir as pessoas, e alguém me diz, então mas como é que eu vou fazer um empathy map se eu nem sequer sei o que é que as pessoas dizem? Problema, devias saber. Ou o que é que a pessoa sente? Isto é mais difícil. Sim, nós temos que, isto tem que ser através da relação, e portanto temos que nos centrar nas pessoas, porque aquilo que as minhas pessoas precisam são diferentes daquilo que as pessoas do meu vizinho precisam. Mais uma vez, one size does not fit all. E, portanto, para as empresas, pensem nas pessoas e vejam quais é que são as ferramentas certas, porque também inundarem ferramentas é contraproducente. Vamos perceber onde é que está o maior bottleneck que nós temos, o maior problema, para com isso poder ter uma vitória mais rápida e com um benefício maior. Pareto, não é? Com 20% do esforço, ter 80% do benefício. Sobre a responsabilidade que estavas a falar, estou totalmente de acordo. Porque é assim, quando nós estamos num ambiente de escritório, é muito fácil olharmos para o lado e perceber que aquela pessoa até pode não estar com trabalho ou pode estar eventualmente focado num aspecto que nem é o mais relevante e nem é o mais prioritário. É mais fácil de nós detectarmos este tipo de situações. E quando estamos em remoto não é assim. E, portanto, nós temos que ter mecanismos para, por um lado, planear o trabalho que as pessoas têm para fazer, distribuir esse trabalho de forma correta, conseguir obter feedback da evolução desse trabalho para ajustar o caminho. E, portanto, sem dúvida,
que num ambiente remoto as pessoas são muito mais expostas, e não são só expostas, antes pelo contrário, que é quem está na sua casa e quem não tem esta postura proativa e que já no escritório estava a tentar esconder do trabalho, quer dizer, não estou a apontar o dedo a ninguém, mas nós sabemos que este tipo de situações existem, vai ter um melhor meio para conseguir esconder do trabalho, ok? Agora, a verdade é que a chefia vai ter uma maior exposição também para a sua chefia em relação aos resultados que consegue atingir. Porque a verdade é, para gerir pessoas em teletrabalho, tem que haver uma capacidade de gestão da equipa, interação das várias pessoas, ter uma visão muito inclusiva. Mais uma vez, isto é uma visão muito pessoal, muito pessoal minha, ok? Ou seja, eu tenho uma visão muito de equipas abertas, em que, mais uma vez, as hierarquias existem, mas para mim as hierarquias existem para eu no fim do dia dar a cara se as coisas correrem mal, ok? Porque entre a equipa nós temos responsabilidades diferentes, temos tarefas diferentes, temos focos diferentes e temos que nos entreajudar. Eu às vezes peço ajuda aos meus colegas para me ajudarem naquilo que são as minhas responsabilidades e eles fazem exatamente ao contrário. Ou seja, mas é a minha forma de gerir as coisas. Mas para mim é a solução para as pessoas se sentirem motivadas, se sentirem envolvidas e conseguirem ser mais produtivas. E por isso, respondendo à tua pergunta, sim, a responsabilidade é muito maior, a exposição é muito maior, porque as chefias vão conseguir entregar resultados não tão positivos. E a verdade é esta, que é a pandemia é uma desculpa para muita coisa. Os resultados não estão a funcionar, ok? Mas há situações em que não há por onde esconder, que é o trabalho continua, provavelmente eu até estou num setor que não está a ser afetado, ou não está a ser tão afetado, e a verdade é que eu tenho que conseguir entregar estes resultados. E há bocadinho estavas a dizer, é verdade que eu também me considero numa posição privilegiada, também não nos vamos enganar, nem tudo são rosas, a pressão é imensa, temos, enfim, várias situações, como vocês devem imaginar que uma grande organização tem, mas, por outro lado, as pequenas organizações têm desafios diferentes, todos nós temos desafios diferentes, mas no fim do dia existem formas de sair e formas de dar uma resposta positiva, e eu acho que pensar nas pessoas é o primeiro caminho, formação é o segundo caminho. Eu pessoalmente acho que os nossos gestores têm que não podem ignorar que têm que fazer formação, e têm que fazer formação de gestão de pessoas, têm que fazer formação em gestão de equipas, em novas formas de trabalhar, têm que fazer formação para perceber, ou seja, diferentes níveis de formação, mas têm que desenvolver os seus conhecimentos, porque é a única forma de conseguirem responder quando nós temos jovens a sair da universidade e conseguir motivá-los e envolvê-los nas nossas equipas. Isso é fundamental, ou seja, centrar-se nas pessoas, desenvolverem-se os managers e os gestores enquanto profissionais, e com isto conseguirem organizar as equipas para serem altamente produtivas e, no limite, eu digo isto várias vezes, quer dizer, a minha responsabilidade é conseguir alguém que consiga fazer o trabalho melhor do que eu. Eu nesse momento posso seguir o meu caminho e posso atirar-me a outros desafios. E, portanto, eu acho que esta visão ajuda muito a, por um lado, responsabilizar os gestores pelos seus resultados, mais uma vez numa perspectiva diferente, não olharem para o lado, não dizerem que a culpa é da pandemia, não dizer que a culpa é das ferramentas, responsabilizarem-se por isso e conseguirem entregar os resultados que lhes são pedidos. Pedro, eu já me tinha esquecido da tua capacidade acima da média de abordar vários temas ao mesmo tempo. Olha, eu ia perguntar aqui aos alunos se têm alguma pergunta para te fazer. Não sei se alguém... Não tenham vergonha. Ele é um homem do norte, mas é um bom rapaz. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, estejam à vontade.
Não, eu tenho mais. Eu quero questionar aqui quero fazer uma pergunta. Olha, a Yolanda. Olá, Yolanda. Eu A posso Yolanda ligar trabalha na Câmara Municipal de Oeiras e está em full remote já há uns tempos também. Sim. Força, Yolanda. Eu queria exatamente, lá está, como a minha área é o recrutamento, eu queria saber se durante estes tempos de pandemia e tendo vocês novamente regressado, portanto, ao remote, se receberam novos colaboradores na IBM e como foi esse processo de os acolher estando a fazer trabalho remoto. É uma ótima questão. Sim, olha, eu contratei mais uma pessoa para a minha equipa que entrou no dia 4 de janeiro. Bom, acho que não vou falar muito dos detalhes do recrutamento. Também aqui, já agora, e porque estamos aqui a falar para uma plateia de pessoas de gestão de recursos humanos, a visão que nós temos é muito que as unidades de negócio têm muita responsabilidade na contratação das pessoas, ou seja, tem que ser as pessoas da unidade de negócio a conseguirem definir bem os skills que são necessários e a conseguir fazer uma triagem do ponto de vista de negócio do que é que realmente, qual é que é o fit dessa pessoa para a organização. Mas sim, entrou uma pessoa, curiosamente porque no dia 4 de janeiro isto ainda foi possível, os escritórios estavam encerrados, era necessária autorização para entrar, mas eu fui-me encontrar pessoalmente com essa pessoa, ele foi levantar os equipamentos e, portanto, tinha autorização para ir fazer esse levantamento e eu fiz questão de o ir receber, ir almoçar com ele, mas foi só um dia e, portanto, entrou no onboard virtual e depois eu fiz aquilo que faria normalmente se não estivesse em teletrabalho, que é fiz uma primeira reunião com a equipa em que toda a gente se apresentou, eu próprio fiz uma apresentação, voltei a fazer para toda a equipa daquilo que era o nosso trabalho na companhia, os nossos objetivos, aproveitei não lhe apresentei só a ele, eu aproveito sempre para relembrar toda a gente, porque acho que é uma boa oportunidade para nós fazermos uma revisão de tudo isso. Eu tinha já um conjunto de tarefas de kick-off, digamos assim, conjunto de tarefas que lhe dei, que tinha preparado para ele começar, ou seja, chamei isto um fast start, ou seja, é difícil ter trabalho no primeiro dia, mas dei-lhe um conjunto de tarefas que passavam por trabalho individual, trabalho comigo, trabalho com o resto da equipa. Depois o tradicional, havia um buddy de apoiar a pessoa nos temas mais administrativos que normalmente acontecem, e portanto acabou por ser um onboard virtual, mas com uma dinâmica muito semelhante àquilo que era o presencial. Também é importante dizer o seguinte, que é, dada a natureza do nosso trabalho, nós, por exemplo, tipicamente temos reuniões, fazemos daily stand-ups, portanto, meia hora diária, ou fazemos às vezes espaçado 2 em 2 dias, ou em vez de ser 5 dias por semana, fazemos 3 vezes por semana, e isto faz com que a equipa se encontre muito frequentemente, como eu estava a dizer, muito Webex, muito chat, mas acima de tudo é igual ao presencial, que é dar responsabilidade às pessoas, dar-lhes desafios para ela conseguir apresentar os resultados que conseguiu atingir no tempo que foi determinado, aprendermos com isso, apresentar à equipa e passarmos para o próximo desafio. Pedro, por acaso estava-me agora aqui neste momento a recordar que a Yolanda ainda ontem numa outra aula, no outro dia, nesta situação, que ela tem que seguir aquilo que são os procedimentos concursais da administração pública, que obrigam, enfim, a muita coisa ainda de forma presencial,
depois este tipo de situações impacta tudo e atrasa tudo e pendura tudo, etc. Por aí fora. Já falámos sobre isso em aula, que de facto provavelmente os procedimentos concursais eles próprios têm que prever estas situações, não é? Mas isso é um problema legislativo, enfim, não há grande volta a dar sobre isso. Mas aquilo que tu acabas de dizer, e eu acho que esta é uma mensagem, eu acho que é uma das mensagens mais importantes que tu nos deixas aqui hoje, que é, no fundo, é continuar a ser aquilo que somos e sermos aquilo que acreditamos ser, ou seja, quem somos, o que é que estamos cá a fazer, em que é que acreditamos e para onde é que queremos ir. Depois o meio é só o meio. O foco está no o quê e não no como. E o que eu acho é que nós estamos muito a viver esta guerra do lutar contra o como é que eu faço isto. E de facto, às vezes acabamos por ter empresas e pessoas a focar-se no problema errado. Eu tenho que ser fiel àquilo que sou. Aliás, tu falaste sobre isso, que é o back to basics, que é quem somos nós, o que é que estamos cá a fazer. Agora, como é que vamos fazer? Vamos encontrar soluções para isso, não é? E na realidade é manter aquilo em que acreditamos, a forma que acreditamos que é melhor para cumprirmos aquilo que somos e que acreditamos e onde queremos chegar. O como é que, se calhar, de alguma forma, vai mudando um bocadinho pelas circunstâncias, não é? Sim, deixa-me dar-te uma nota que me estavas agora a falar e que eu acho que é importante de dar, que é, por um lado, estávamos a falar do back to basics e estávamos a falar da forma como gerimos, por exemplo, o onboard. É verdade que nós às vezes, na espuma dos dias, ou que a gente estava a falar da pressão que nós temos, na espuma dos dias, temos que ser recordados do que é que temos deste tal propósito e temos que ser recordados que temos que falar com as pessoas e as pessoas é que são o pilar central da organização. Não vamos esconder isso, ou seja, e acho que as áreas de recursos humanos devem também ter esse papel de reminder, ou seja, eu vejo que os skills têm que estar dispersos por toda a organização, ok? Mas que eu também, é aquilo que eu vivo, eu às vezes também recebo um reminder a dizer, atenção, não é? Não se esqueçam que isto é importante, ok? E isso ajuda-nos a recentrar as coisas, porque se o reconhecimento da importância já cá está, aquilo funciona apenas como um reminder para ativar, não é? Se o reconhecimento não está cá, aquilo é mais um e-mail, ok? Entre muitos outros. Portanto, é importante o reconhecimento dessa importância estar cá para que ele seja ativado com este reminder e nós digamos, é mesmo isso, nós temos que voltar a fazer isto. Porque, também te dizer, portanto, a espuma dos dias, porque qual é que é, e estavas a falar da forma, eu acho que uma das aprendizagens que nós estamos a ter aqui é que ainda bem que te encontro não é suficiente. Exatamente. E há não sei quantas coisas que antes aconteciam do ainda bem que te encontro. Queria falar disto. E isto tu não podes deixar ao acaso o facto de uma pessoa entrar e tu teres que o acompanhar num conjunto de etapas. Tu não podes deixar ao acaso o facto de teres que planear o trabalho e teres que fazer um checkpoint constante, reuniões diárias, etc. Não podes deixar ao acaso quando estás em teletrabalho. E, by the way, eu acho que isso é uma boa prática, mesmo quando não estás em teletrabalho. Para transportar de volta para o escritório, não é? Porque o ainda bem que te encontro é aquilo, eu percebo, o ainda bem que te encontro, vamos lá falar como é que está a tua família, ou vamos lá falar da bola, espetacular, vamos a isso. O ainda bem que te encontro, vamos falar do que é que este cliente outro dia me falou, isso é que não é? Porque então não é ainda bem que te encontro, ou já devias ter preparado isso, não é? Pronto. E portanto, eu acho que esta conexão, que eu acho importante existir nas organizações, do ainda bem que te encontro, já não falamos há tanto tempo, já tenho saudades das nossas festas depois do trabalho. Isso sim tem que continuar a existir, essa conexão deve continuar a existir. Devemos aprender que
todo o restante, ainda bem que tem encontro, tem que desaparecer e não podemos deixar ao acaso e temos que planear as coisas. E, portanto, como estavas a dizer, e para mim já era um bocadinho assim, a forma vai ser diferente. Não é? Eu faço uma daily stand-up em que estamos de facto stand-up, não é? Ou fazemos uma daily stand-up que estamos sentados aqui à volta da câmara, mas o meio é que é diferente. Também tenho que perceber que o meio às vezes torna coisas mais difíceis, torna outras menos difíceis, tenho que contextualizar, mas na sua essência o que eu tenho que atingir é o mesmo. Eu tenho que sincronizar a equipa à volta daquilo que está a ser feito, eu tenho que mostrar à equipa o que uns estão a fazer aos outros, porque isso vai gerar ideias. Estás a fazer isso? Epá, mas então a seguir vamos falar, porque eu tenho umas ideias sobre isso. E é esta partilha que tu geras quando as pessoas estão a falar à volta disto. Portanto, tens que sistematizar isto. Tu tens que dar um desafio às pessoas quando elas entram, tudo isso. Tens que ter isto sistematizado, porque é a única maneira de garantires que não deixas isto ao acaso e não deixas isto ao ainda bem que te encontro. Pedro, deixa-me ver se mais algum dos nossos queridos alunos tem aqui alguma pergunta para fazer. Não tenham vergonha, hein? Eu fico sempre com aquela sensação do ou perceberam tudo ou não perceberam nada. Ou eu me fiz entender ou não me fiz, ou não. Opa, eu acho que as pessoas estão com um bocadinho de medo do teu sotaque do norte. Epá, nota-se tanto. É um bocadinho. Um bocadinho. Filipa, diga. Fala connosco, Filipa. Eu posso falar. Boa noite. Olá, boa noite, Filipa. A saúde mental fez-lhe... Achou que alguns dos seus colegas ficaram assim um bocadinho com a saúde mental assim afetadas, ou achou que havia alguma baixa? Como é que foi? Eu sei que o princípio do confinamento é complicado. Quem faz teletrabalho e com crianças pequenas é muito complicado. Como é que conseguiu gerir essa equipa? Sim. Filipe, Pedro, antes de responder, obrigado pela sua pergunta. Pedro, este é um tema que é muito recorrente e que nos surge muitas vezes, e eu sinceramente penso que é um tema importante e por acaso até, não conhecendo a tua resposta, até acredito que vais ter uma resposta abrangente sobre isto. E que se calhar se incorpora num bocadinho nesta preocupação com a pessoa. Tu deste aqui alguns pontos antes de começar as reuniões, perceber se as pessoas estão bem, se não estão bem, porque há comportamentos que são altamente visuais, e nós quando estamos presencialmente, enfim, quem tiver alguma sensibilidade percebe, neste ambiente às vezes torna-se difícil, até porque um dos problemas que tu também abordaste aqui é esta coisa e que vem no Pledge, by the way, que é, começa a reunião, vamos ao ponto, acaba a reunião, tchau. E este ponto da Filipa é uma preocupação, até porque, deixa-me lembrar disto, nós temos aqui algumas pessoas também das áreas de economia social, porque nós temos esta pós-graduação dupla, e surgem-nos algumas preocupações nestes campos de preocupação com as pessoas estarem... Tu tens tido situações contigo ou que tenhas conhecimento, enfim, sem necessariamente sem particularizar, mas qual é a vossa postura sobre este tema? Parece-me um tema demasiado importante, nomeadamente a IBM sendo uma empresa americana e os Estados Unidos têm muitos estudos sobre esta matéria. Não é? Sim, ou seja, vocês, aliás, eu há bocadinho, quando falei ali no Pledge, e estou agora também aqui a olhar para as várias iniciativas, havia iniciativas também à volta disto, não é? Eu felizmente, na minha proximidade, quer dizer, tirando eu próprio, enfim, todos nós somos afetados, não é? É normal e é complicado, sobretudo quando... Porque às vezes há de facto pequenos momentos, mas que se transformam em coisas complicadas. Basta que nós estejamos a fazer uma apresentação muito importante e que de repente os nossos filhos tenham um desafio qualquer e comecem a dizer ao papá, eu quero isto,
quer dizer, uma pessoa não consegue gerir isto. Eu já tive, ainda a semana passada, estávamos a ter uma sessão com um conjunto de pessoas importantes e eu disse, olha, pá, peço desculpa, vamos parar por um bocadinho. Não havia ninguém para seguir a reunião, era eu que estava a falar e era eu que tinha que falar, period, não havia ninguém que me substituísse. E portanto pedi, olhem, entretenham-se aí um bocadinho que eu tenho que resolver aqui uma situação. Também nós aprendemos um bocadinho a gerir isso, mas isso é de facto um tema importante que é promovido, ou seja, a companhia tem apoio específico para este tipo de situações e que havia médico disponível para este tipo de conversas. Também é muito incentivado e isto já, enfim, a companhia é tem um grande foco na inclusão, é uma apoiante há muitos anos, enfim, com mais vimência nos últimos anos, por exemplo, do movimento LGBT e, portanto, preocupa-se muito com tudo aquilo que é aquilo que são as pessoas e aquilo que é a pessoa e aquilo que ela representa e aquilo que ela quer ser, ok? E também incentiva muitas pessoas a não se esconderem atrás de desafios e que existe toda a privacidade, toda a confidencialidade para discutir esses temas. E eu já contactei com situações mais, enfim, mais indiretamente, e onde a mensagem é sempre muito simples, que é o trabalho é sempre secundário perante situações dessas. Nós temos é que saber que elas existem e a pessoa tem que nos dar esse sinal, e é aí que os managers têm que ter uma proximidade de perceber como é que as pessoas estão, etc. E, portanto, numa situação mais extrema, dizer isto, que é, existem apoios, tenta-se perceber como é que a pessoa está, e também se incentiva a pessoa a partilhar esse seu estado de maior desafio, porque sem nós conhecermos não podemos atuar sobre isso, não é? Ou seja, atuamos num business as usual e não podemos atuar sobre isso. Portanto, pedimos às pessoas speak up, criamos um ambiente para que isso possa acontecer, ou seja, tenham o à vontade de assim o fazer. Portanto, em situações mais extremas esse que é um aspecto. Em situações menos extremas temos das sessões de partilha mais normais, não é? Ou seja, todos nós temos a partilha das histórias, dos desafios que nós temos com os filhos, como é que nós gerimos isso, haver um bocadinho de aprendizagem, ou seja, por mais que haja teorias, é a aprendizagem do dia-a-dia, é o nós dizermos, ouçam, não interessa se estamos a falar com o CEO de um cliente, nós estamos num contexto complicado, temos que dizer, ouça, peço imensa desculpa, vamos parar por um momento que eu tenho que resolver aqui uma outra situação que tem que ser resolvida. Ou eu de facto estou com cansaço, e preciso de encontrar uma forma de ultrapassar isto, preciso de balancear, preciso só trabalhar ao meio-dia, preciso o que seja, não é? Desculpa interromper. Vocês managers têm algum tipo de, sei lá, guidelines, protocolo, orientações para estar atentos a este tipo de situações e detectando, fazer algum reporte sobre isso, alguma atuação? O report, enfim, report não, ou seja, é uma relação colaborador-manager. Nós temos que estar, ou seja, de facto, a preocupação com a pessoa é grande, temos que estar atentos a estas situações e temos que atuar perante estas situações, independentemente de... Vamos lá ver, deixem-me aqui também dar este exemplo. Vocês devem imaginem que eu tenho um colaborador que me diz que vai sair da companhia. Eu tenho que estar atento a isso, não é? Claro. E não faz sentido eu ter um mecanismo para atuar se um colaborador vai sair da companhia e não ter um mecanismo quando o colaborador nem quer sair da companhia, mas de facto está com dificuldades, não é? E portanto, com certeza que sim, e temos que estar atentos e temos que atuar perante estas situações, não as podemos deixar ao acaso. E aqui a mensagem é simples, que é por um lado incentivar a pessoa, porque tem que ser essencialmente
a pessoa a dar o passo para isso, não é? Aliás, Diz? aliás, o próprio Pledge fala sobre isso, que é a pessoa speak up, não é? Pá, partilhar, ser honesto ao ponto de pá, isto não é? Sim, sim. E por isso é que eu estava a dizer, há momentos mais extremos em que aí temos que atuar e temos que incentivar a pessoa e temos que criar as condições para que ela ou pare de trabalhar ou o que seja, não é? E eliminar completamente. É que nem há questões, ou seja, é que nem pode haver questões. Não há pessoas indispensáveis neste sentido, não é? Se a pessoa precisa de parar, para imediatamente. E não é se de manhã, é à tarde que para, ou é na mesma manhã, não é amanhã porque tem que falar com não sei quem. Não, é no momento. Acabou-se, não há nada se sobrepõe a uma situação mais extrema. Em situações menos extremas, que é o normal, temos que falar, temos que fazer ali uma catarse de grupo, de partilharmos as dores, de partilharmos como é que gerimos o tempo, de partilharmos as várias dificuldades, é importante, com uma cerveja na mão, com um café, a discutir os mais diversos temas, para todos conseguirmos ultrapassar isto. Já agora, por exemplo, isto também já se fazia antes mesmo do Covid, mas, por exemplo, também quando estamos em equipas, há um conceito engraçado que é o Lean Coffee, em que o Lean Coffee é um conceito em que toda a gente lança ideias, toda a gente que está na sala lança ideias, o grupo vota as ideias e começamos a discutir as ideias mais votadas. É uma coisa democrática, não é? E na realidade tu podes discutir o que quer que seja, e nós já discutimos temas ligados a como é que tu fazes isto, como é que as pessoas tratam daquilo, o que é que vão fazer nas férias, quais é que são os livros que estão a ler, qual é que é o podcast, whatever, ok? E isto ajuda a falar de temas que nós queiramos falar, ou mais individualmente, ou às vezes em grupo. Eu acho que nas situações é melhor quando nós falamos disto em grupo, porque é uma forma em que estamos à vontade para partilhar experiências e para todos aprendermos com isso. Ok. Oh, Pedro, eu se calhar vou dar aula concluída no sentido da transmissão e a pedir ao Luís que está a assistir para parar a transmissão e agradecer a todas as pessoas que assistiram à aula via Facebook. Teremos mais aulas abertas no futuro e espero que tenham gostado desta partilha das nossas aulas e nós vamos continuar aqui internamente a ver se mais alguém tem mais alguma pergunta. Entretanto, também já estamos no finzinho da aula. Neste momento, tanto que eu saiba, já não estamos online. Alguém quer aproveitar para fazer mais uma pergunta aqui ao Pedro? Está aqui, espera, vais ter uma pergunta da Isabel Martins, de certeza. Vamos a isso. Eu já pedi. Força, Isabel. Não, eu queria perguntar, essencialmente, sem ser no cenário de pandemia, quando antes tinham já o trabalho remoto que implementaram, antes de 2017, não é? Se efetivamente o feedback dos colaboradores era de satisfação com o trabalho remoto e se isso não afetou a produtividade, em termos efetivos mesmo. Se houve um estudo disso ou não? Sim. Bom, eu aqui tenho que fazer um disclaimer. Primeiro, eu nunca estive no pré-2017 em teletrabalho e também era uma realidade muito restrita em Portugal. Ou seja, em Portugal não havia muita gente em teletrabalho. Tanto quanto eu sei, nós estávamos a falar de uma realidade em que as pessoas queriam mesmo estar em teletrabalho, ou seja, havia projetos internacionais em que as pessoas estavam baseadas em casa e havia equipas distribuídas por todo o mundo, seja para fazer, imaginem, há coisas que fazer administração de sistemas, fazer desenvolvimento de software, há coisas que estar, naquela altura se achava que estar fisicamente na mesma sala ou estar sozinho em casa era exatamente a mesma coisa. Aliás, os developers
muitas vezes nem gostavam era de falar muito, e portanto fazê-los ir para o escritório era só uma perda de tempo. E portanto, aquilo que havia na ideia é que sim, do ponto de vista de produtividade era bastante interessante, para além da poupança que havia em termos de escritório. O office space a poupança era muito grande. A verdade é que 2017 trouxe um shift totalmente diferente, ou seja, nós neste momento temos nas mesmas equipas a trabalhar arquitetos, designers, developers, e não há cá developers que querem estar sozinhos na sua cave a fazer código, ok? Ou seja, há uma aprendizagem que tem que ser feita entre todos, temos que eliminar todos estes silos que existem, e são estas equipas multidisciplinares que são mais rápidas a criar resultados, ok? E portanto, se me perguntam, antes a produtividade era maior do que o que era agora? Eu acho que não, porque eu acho que esta mudança foi importante. Agora, reparem que é um mindset totalmente diferente. Antes o mindset não era este, era um mindset muito de equipas partidas, pessoas a trabalharem individualmente, e nesse mindset a alternativa era as pessoas estarem sentadas no escritório, mas a trabalhar num modo que não era este modo agile. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, à luz desse tempo, era mais produtivo. À luz da dinâmica que se quer hoje, em termos de formas de trabalhar, é menos produtivo, mesmo considerando os custos de escritórios que estamos a falar, e são custos elevados, porque agora os espaços são todos muito acolhedores, e vocês viram as imagens, e são os sofás, os LCDs, e às vezes até é demais, que nós às vezes falamos os amendoins e os sumos e tudo, que até é demasiado, e às vezes é tudo muito ficção e pouco trabalho, não é? Distrai-se muito. Eu estou-me a explicar mal. Às vezes há empresas que montam laboratórios de inovação que acham que por ter um espaço daqueles com uns amendoins e um café gratuito já estão a inovar. E não é nada disso, porque eles só inovam, não é por causa do espaço, é porque as pessoas têm um mindset certo, estão organizadas corretamente para produzir esses resultados, ok? Portanto, era neste aspecto que eu estava a falar, de que ter o espaço não é suficiente, mas estes espaços, que fazem parte aqui da equação, custam dinheiro, mas a verdade é que a produtividade é totalmente diferente. Portanto, o mundo mudou muito, e a verdade é, se vocês me perguntam se era possível fazer isto em 1995, provavelmente não era. Há uma série destas ferramentas que eu estou a falar que são coisas de há poucos anos, não é? A cloud explodiu há poucos anos, e isto é tudo, eu sei que, desculpem se estou a entrar numa coisa muito técnica, mas a cloud é que veio promover tudo isto, a possibilidade de vocês poderem ter estas contas, estas aplicações que crescem muito rapidamente. Portanto, foi esta mudança que possibilitou também esta nova perspectiva de trabalharmos. E por outro lado, também lembrarmos do seguinte, a própria economia mudou. Vocês antes tinham empresas nas fases pré-Facebook, pré-Google, pré-Apple naquilo que nós conhecemos hoje, eram empresas que dominavam o seu mercado e, portanto, faziam produtos, tinham marketing, o marketing também foi uma coisa que entretanto apareceu, que antes não existia, não é? E escoavam os seus produtos para o mercado. Se vocês quiserem, é como se fosse top-down. E de repente o mundo começou a mudar. Agora nós vivemos numa economia que é everyone to everyone. Toda a gente pode ter ideias, toda a gente passou a ter a possibilidade de influenciar aquilo que uma marca faz para mim. E toda esta dinâmica faz com que nós tenhamos que ter uma visão totalmente diferente de como fazemos produtos e serviços. Já não pode ser algo que num laboratório de R&D, de investigação e desenvolvimento, faz um belo produto do ponto de vista da engenharia fantástico e depois o marketing vai pô-lo no mercado. Já não pode ser assim. Eu tenho que pensar nos utilizadores, eu tenho que conhecer os clientes, tenho que conhecer os utilizadores. E esta visão radical, centrada na pessoa, faz com que eu tenha que ter equipas organizadas de uma maneira totalmente diferente. E por isso é que esta mudança em 2017 também ocorre. Não é porque alguém descobriu o Santo Graal, é porque de facto a dinâmica da economia também mudou, e a IBM percebeu isso e tentou-se reinventar enquanto empresa,
e é isso que tem estado a fazer nos últimos anos, por isso é que continua aqui a sobreviver, apesar que a IBM, de há 100 anos atrás, que o João falou, é muito diferente daquilo que é hoje, e basta dizer que ainda este ano há uma fatia da IBM que vai sair da IBM, vai deixar de ser IBM, e que é uma fatia que vale 20 bilhões de dólares anuais. E, portanto, são mais de 20 mil pessoas, sim, muito mais do que 20 mil pessoas que vão deixar de ser IBM, porque a empresa vai passar a ser uma empresa à parte. E isto é a dinâmica da economia, e, portanto, a dinâmica deste tipo de empresas tecnológicas. Portanto, respondendo à pergunta, eu acho que na altura eram produtivas à luz do que era a realidade do momento, o mundo mudou, hoje a realidade é diferente e acho que ser produtivo hoje em dia é diferente e requer estas equipas multidisciplinares, sejam a trabalhar juntas num escritório, seja a trabalhar em modo remoto, seja a trabalhar num modelo híbrido. Muito bem. Pedro. Oh, João, tens que me calar, não? Pois, exato. Mas se quiserem eu fico mais tempo, estejam à vontade. Como sabem, eu sou apaixonado por estas coisas e, portanto, olha, é disto. Olha, se alguém tiver uma pergunta muito rápida, uma resposta mega rápida, tudo bem, senão vamos terminar por aqui. Alguém tem assim alguma coisa tipo last question? Não? Ok. Espero que tenham gostado. Pedro, olha, pá, super obrigado. Foi só fantástico. Queres vir dar aulas connosco? Sabes que eu dar aulas é um gosto, assim, é um gosto que eu já tenho de algum. Isto não é uma aula, porque eu para ser professor, mas é um gosto que eu tenho de partilhar, porque eu acho que é assim, eu só tenho pena é que as pessoas não façam tantas perguntas e não comentem mais, porque eu acho que esta interação, esta aprendizagem é fantástica, isto faz parte do nosso desenvolvimento, por isso é que eu não me fecho no meu casulo. Exatamente. Olha, Pedro, pá, muito obrigado pela tua partilha e pela profundidade, pela intensidade, pela abrangência com que partilhaste tanta coisa. Pá, por mim foi claramente uma experiência fantástica. Agradecer-te imenso. Obrigado. E epá, espero que nos voltemos a encontrar em breve em sessões semelhantes. A todos, meus caros alunos, até amanhã. Ninguém tem nada para dizer, mas não? Posso acabar a aula? Posso? Já não me deixam falar mais, eu já não faço mais. Não. Bem, a Isabel tem para aí mais 10 perguntas para fazer. Oh, Pedro, mas a Isabel é sempre assim, e ainda bem. André, nada? Está tudo. O André também também é homem do Norte. Só. Ok, gente. Até amanhã. Pedro, mega obrigado. Tudo bom. Beijinhos em casa. Também. E até amanhã. Encontramos amanhã. Até amanhã, muito obrigado a todos. Até amanhã, boa noite, obrigada. Até amanhã. Boa noite, obrigada. Obrigada. Pedro, passamos ali.